Rádio Gilão Tavira. Frequências 94.8 e 98.4 FM. Informação desportiva. Dia 6 de agosto arranca a volta a Portugal em bicicleta. Estamos bem pertinho, como sempre, a conversa com o diretor desportivo da equipa do Clube Ciclismo Tavira, o AP Hotéis Tavira Sporting Clube Farense, Vidal Fitas. Vidal, estamos quase na volta a Portugal, na nossa prova rainha, mas antes de chegarmos mesmo à volta, um resumo do que foi a época para a equipa de Tavira. Bom, penso que a época tem sido bastante positiva. Até o momento levamos 7 vitórias, uma delas já geral, ou seja, pódios em todas as corridas por etapas, exceto a volta ao Algarve e exceto o Grande Caminho, pronto, porque isso também são outros campeonatos. E quando assim é, acho que tens que fazer um balanço bastante positivo numa equipa que é jovem, ainda com alguma inexperiência no meio à mistura, e chegares a esta altura do ano com tudo o que já fizeste e com o que já ganhaste e com o que não ganhaste mas estiveste perto. Portanto, penso que já há uns quantos anos que não tínhamos um ano tão cheio de sucessos como o que temos tido até agora. Ok, pronto, então isso dá mais valor à equipa, dá mais esperanças à equipa. Ninguém sabe o que é que vai acontecer no dia da manhã, por isso não vamos estar aqui a dizer que somos candidatos ou vamos ganhar a volta, mas a equipa é uma das favoritas a poder fazer pódios e vir a ter a vitória na volta. Eu favorito não considero, nem candidato. Talvez um forte outsider, acho que é o adjetivo mais correto para dar à equipa. E é evidente que não somos hipócritas, ainda vamos estar aqui a dizer que não sonhamos com outras coisas, porque sonhamos. A partir do momento em que tu consegues estes resultados que tens vindo a conseguir ao longo do ano, consegues ganhar nos sítios mais difíceis, pronto, abre-te um bocadinho a esperança de poderes conseguir algo de importante na volta a Portugal. Isso não há que fugir disso. Daí até podermos ir para a volta de peito aberto e dizer que somos candidatos ou que somos favoritos, há uma distância grande. A volta a Portugal não tem nada a ver com as outras corridas durante o ano. Há uma série de circunstâncias que nos levam a isso. A equipa é jovem, é inexperiente neste tipo de objetivos, portanto, no plantel que vai à volta há 2 ciclistas que é a primeira vez que lá vão, há um que ainda é da categoria de sub-23, praticamente toda ela, só o Francisco Campos é que tem 27 anos, os outros têm todos 25, portanto, nenhum deles entrou na volta a Portugal com esta pressão de que toda a gente diz que provavelmente seremos uma das principais equipas, porque assim o ano também o tem demonstrado ou tem dado estas indicações. Portanto, isso mexe com os ciclistas e eu não sei como é que eles vão reagir na volta a Portugal a esse tipo de pressão. Portanto, mas sabes que vais ter os olhos acima da tua equipa. Sim. Há 2 equipas neste momento que vão ter... Sim, anda a ver, eu não estou a fugir àquilo que é... eu também sonho com isso, não é? Quer dizer, também não sou... Olho para as coisas e vejo que temos aqui possibilidades de fazer uma grande volta e eventualmente até discutir a volta a Portugal. Portanto, ou seja, a partir do momento em que tens ciclistas como o David Penha, como o Afonso, o teu próprio Barbosa, que tem estado bastante bem, embora não tenha tido a sorte pelo lado dele durante o ano. Pronto, às vezes as coisas também... e a volta tem 5 chegadas ao alto, ou 6. Há uma que não tem categoria de montanha, mas a chegada a Santarém é uma chegada complicada, que poderá haver cortes, porque Santarém fica num alto e para lá chegares tens que subir. Pronto. Há 5 chegadas ao alto, e a partir do momento em que tens ciclistas que ganham etapas na chegada, durante o ano ganham, ou quando não ganham são segundos ou terceiros nas chegadas em montanha, tu começas a pensar que podes ganhar algumas destas chegadas, algumas destas chegadas, e a partir do momento em que se não tiveres nenhum azar nas outras,
a partir do momento em que estás na discussão dessas etapas, estarás obrigatoriamente na discussão da volta. Portanto, isso é um facto. Não. Agora, é certo que vai acontecer, não é? Também as coisas não são assim, não é matemática, porque pronto, pode acontecer muita coisa e pode não se conseguir, exatamente por isso que eu também dizia há pouco. Estamos a falar de ciclistas jovens de 25 anos, de que a primeira vez que se apanham neste tipo de, ou com esta pressão, ou com esta pressão em cima, portanto, ou seja, o Afonso passado, nós sabíamos que ele podia ficar nos primeiros da volta, mas não era apontado, chegou à volta com 4 vitórias e uma à geral e mais segundo noutra. Portanto, chegou sem pressão. Chegou sem este rótulo. Neste momento já tem, é evidente que a pressão é outra. O David, pronto, é um ciclista já, embora tenha 25 anos, mas já é mais experiente. Mas mesmo assim, também nunca correu a volta a Portugal, também não sabe o que é que ele espera, não é? E todos os outros, pronto, nunca se... Embora durante o ano eles tenham vindo a fazer... tenham dado muito bem conta do recado. Agora, é evidente, nunca passaram por isto. E é a primeira vez que vão passar e não sei como é que vão reagir. Portanto, ou seja, podem reagir bem e a coisa correr bem e fazermos uma grande volta e até conseguir alguma coisa de bastante importância. Mas pronto, mas também pode acontecer ao contrário. Ok, então vamos lá à volta a Portugal. Começa no dia 6 de agosto com um prólogo. Tu és daqueles diretores desportivos que são favoráveis ao prólogo curto para definir ali o camisola amarela e uma classificação geral que sabendo à partida que este ano, logo na primeira etapa, a grande maioria deles irá sair daquele lote dos 10 primeiros, ou és favorável a que fosse logo uma etapa em linha? Olha, eu normalmente não me queixo dos percursos, porque os percursos são o que são e tu tens que te adaptar a eles. Portanto, o percurso nunca há de ser... Sim, nunca há de ser linear, nem toda a gente há de gostar deles. Vais perguntar a toda a gente e há de ser... Cada um tem uma opinião diferente. Cada um tem uma opinião diferente. E eu nunca fui de criticar os percursos. Os percursos são o que são e tu adaptas-te. Portanto, o prólogo... Naquilo que é a corrida, se fosse um prólogo curto e 2 ou 3 etapas para sprinters, por exemplo, acho que dá outra... por exemplo, no ano 2023, se não me engano, que houve um prólogo de 2 km, sensivelmente, e depois teve para ali 3 etapas, a camisola amarela mudou praticamente todos os dias por causa das bonificações e aquela coisa toda. Isso acaba por dar protagonismo a muito mais gente. Neste momento não vai dar, portanto, ou seja, o vencedor do prólogo há de ser um especialista e chega já à primeira etapa, entram os ciclistas da geral. Portanto, basicamente é isso. A partir do primeiro dia, os protagonistas serão os ciclistas da geral, os outros, pronto, terão que esperar etapas para as suas características e depois conforme as equipas e os seus objetivos. Pronto, a corrida será diferente do que com o figurino de outra maneira. O prólogo mais longo, é evidente que ou um contrarrelógio mais longo, há outros protagonistas que aparecem. Começar com uma etapa em linha, ou seja, a corrida depende sempre dos ciclistas e de como eles abordam a corrida. Portanto, eu para mim é como disse sempre e como faço sempre. O percurso é apresentado desenhado. E tu adaptas-te. Primeira etapa, Viana do Castelo, Braga, vai-se chegado ao Sameiro. Primeira etapa logo, durinha, um sobe e desce constante. Sim, a etapa é um bocado chata, mas embora a grande dificuldade seja na parte final. Portanto, a primeira passagem para o Sameiro e depois a chegada. Tem uma primeira passagem na meta e depois a chegada. Portanto, passa uma primeira vez no Sameiro, desce. Já foi assim há uns anos atrás, embora a chegada tenha sido cá em baixo em Braga. Pronto. Pronto, é o que te digo. A etapa até chegar a Braga não é assim, não tem grande dificuldade. É uma etapa com uma dificuldade média, baixa, digamos assim. A parte final, sim. Pronto, a parte final as coisas mudam de figura. É uma etapa para trepadores. Sim, a parte final, claramente. E penso que é o que eu estava a dizer. Nesse dia já entram em ação os homens da geral, portanto, é onde já se começa a perder tempo ou a ganhar. Portanto... Segunda etapa, vamos de Falgueiras para Faf.
com um troço de terra batido, o troço que já também já se faz há alguns Sim, anos. essa etapa é um pouco... É uma etapa manhosa. É uma etapa manhosa. Aí penso que aí não se ganha a volta, mas pode-se perder. Porque a passagem pelo Sterrato, pronto, as avarias podem acontecer sempre, mas o pessoal tem sempre medo dessa parte, e ainda por cima uma parte dura, e que pode sempre acontecer um percalço qualquer, a qualquer um. Portanto, é daquelas etapas que não será a condição física a definir quem é mais ou menos favorito, mas pronto, a circunstância da corrida pode ditar alguma perda de tempo de alguém, ou o ganho de alguém que noutra circunstância diferente não poderia não acontecer. Depois temos aquela já conhecida etapa de Boticas para Bragança, de sobe e desce, também uma etapa com montanha, principalmente essa etapa na parte final, com aquela prémio de montanha de primeira categoria. Essa etapa é bastante dura. Conheço bem o terreno, não conheço a contagem de montanha de primeira categoria. Não a conheço, acho que nunca lá passei, ou se passei, não me recordo muito bem como é que ela é, mas já me estava bastante dura, porque sair de Boticas para aquele terreno todo, aquele sobe e desce constante de montanha, e depois estamos a falar de subidas, não são 2 ou 3 km, são de 7, 8, 9, portanto, algumas com inclinações pouco significativas, mas vai moendo. E se tiver calor, como está, ou como é previsível que esteja, portanto, isso é uma etapa bastante perigosa, bastante complicada. Esta é uma etapa que o calor de certeza irá fazer. Sim, irá fazer moça. As previsões assim o indicam, não é? Depois, no outro dia, a célebre ligação entre Bragança e a Senhora da Graça. Sim, este ano subimos já, ou seja, a aproximação a Mondim não é feito pelo Barreiro, como costuma ser nos últimos anos, mas voltamos ao Alvão, como já aconteceu há uns anos atrás. Portanto, acaba por ser exigente na mesma. É uma subida diferente, mas de um grau de exigência bastante elevado. Portanto, aí a Senhora da Graça é a primeira grande, digamos que a primeira grande mexida em termos de classificação geral, acho que acontece aí. Esta etapa pelo Alvão é mais difícil do que pelo Barreiro? Não propriamente. O Barreiro, lá ver, nos últimos anos o que temos assistido é que a etapa da Senhora da Graça se situa já nos últimos 2 dias da volta, ou 3. E aí acontece muitas das vezes o tudo ou nada. Portanto, sabe-se que a montanha, portanto, ou seja, se essa etapa estivesse situada nos últimos 2 dias e portanto, a abordagem a Mondim fosse feita pelo Alvão, de certeza que iria dar as mesmas, algo parecido àquilo que está no Barreiro. São subidas diferentes, o Barreiro caracteriza-se pela dificuldade maior na parte final da subida, esta caracteriza-se pela dificuldade maior no início da subida. Mas o Barreiro tem cerca de 6 km, sensivelmente, ou 7 subidas, e este tem 10. Portanto, ou seja, tem mais 3 km. E as coisas iam ser muito idênticas àquilo que se passa no Barreiro. São subidas com características diferentes, mas duras e de um grau elevado. Penso que as coisas não irão ser da mesma forma do que normalmente acontece nos últimos anos na Senhora da Graça, porque está situada no fim e já praticamente cada um está no seu lugar, há pequenas coisas já a ajustar e há apostas que são feitas naquela altura, que é praticamente o sim ou sopas. Neste caso, penso que com o que ainda vem para frente, penso que ainda não será o dia de tudo ou nada. Pode chegar já a algumas coisas, mas do tudo ou nada não creio. De qualquer forma, é a primeira grande etapa da definição da classificação geral, é da Senhora da Graça. Depois, no outro dia, é a véspera do descanso, mas é uma etapa, também ela, Ligação Lamega-Viseu. Essencialmente o início é um pouco chato. Penso que isso será uma das poucas hipóteses que os sprinters têm de ter uma etapa para eles, mas o início é um início complicado. Portanto, penso que será uma chegada a pelotão. E Viseu também tem uma primeira passagem na meta. Sim, normalmente é o tradicional circuito que se faz à volta de Viseu. Como eu te digo, não creio que seja uma etapa decisiva em termos de grandes mudanças na classificação. Pode ser uma etapa para chegar a uma fuga, por exemplo, ou eventualmente para chegar ao sprint, porque é uma das poucas oportunidades que os sprinters têm de ter uma chegada, digamos que para sprint. Uma chegada para eles. Uma chegada para eles é na chegada a Viseu.
Dia de descanso, que é bom para um, mau para outro. Há ciclistas que reagem bem ao descanso, outros que, mesmo no dia de descanso, todos vão andar, fazem ali de manhã os seus 70, 80 km, ou 50, ou 60, dependendo de cada equipa, cada ciclista, cada diretor desportivo. Mas a partida depois vai ser de Águeda para a Guarda. Vai ser uma travessia, com uma chegada à Guarda também, num dia, se for um dia de calor, é uma chegada dura. Vamos lá ver, a chegada à Guarda é dura, porque a partir de Gouveia, essencialmente, entras numa zona tem três contagens de montanha consecutivas. Tem três, tem a subida ao Prado, sim, com portanto, segunda categoria, e depois tem Videmonte e a Guarda logo. É uma etapa dura. É uma etapa bastante dura. Essa etapa é bastante dura. E normalmente faz diferenças. Portanto, e penso que este ano não fugirá à regra. Não creio que sejam as diferenças como acontecem nas chegadas à Torre ou chegadas à Ação da Graça, mas entre os favoritos, já aconteceu em 2023, se não me engano, já acho que foi 2023, que chegaram dois ciclistas com quase 2 minutos, ou mais de 2 minutos de avanço do grupo do Camisola Amarela, que na altura era nosso. Portanto, a abordagem à Guarda é dura. Entre os favoritos penso que vai haver uma forte marcação nesse dia, mas de qualquer forma é um dia que pode fazer diferenças, já pode fazer diferenças, que faz diferenças de certeza absoluta. E é uma etapa que, como eu estava há pouquinho a dizer, às vezes há diferenças nos próprios ciclistas porque reagem mal ao descanso. Sim, a seguir ao dia de descanso é sempre uma incógnita. Há quem tolere bem, digamos, o dia de descanso, há outros que toleram um bocadinho pior, ou seja, preferiam até que as coisas fossem de seguida. De qualquer forma, pronto, aquilo que se tenta fazer é tentar passar toda a gente sabe disso. E aquilo que tenta fazer é tentar minimizar esse tipo de situação, pronto, e tomar as precauções que são necessárias tomar para que, se eventualmente tu não te sentires no teu melhor dia a seguir ao dia de descanso, pelo menos que não se note tanto. Tu quase sempre fazes de manhã, mantendo praticamente o mesmo horário de partida aquilo das que se tenta corridas, fazer fazes sempre aquilo que se tenta fazer, uns quilómetros com eles. Sim, aquilo que se tenta fazer nesses dias é tentar não quebrar a rotina que se tem. Portanto, ou seja, sai-se para andar de bicicleta cerca de 11 horas, é evidente, faz-se uma refeição mais ligeira cerca das 15, 14h30, 15, tem que haver sempre uma diferença em relação àquilo que é a etapa, e depois descansa-se um pouco, e depois a questão das massagens durante a tarde, ou seja, diferenciar que a diferença entre aquilo que estás a fazer todos os dias e aquele dia seja a mínima possível. Mas há o relaxamento, isso vai acontecer, porque mesmo que saias para andar 2 horas ou 2h30, dificilmente passará disso. Nunca é com a intensidade e com a atenção que a própria corrida tem. Portanto, o relaxamento é quase total. É quase total. Ou total. Em relação a uma etapa, não é? Claro, mesmo tu não queiras, não é a mesma coisa. Uma coisa é de sair com os teus 6 ou 7, ou 5 ou 6 colegas que tens, e outra coisa é sair com mais 100, não é? Portanto, aí é essa a diferença. Mas pronto, tenta-se nesse dia que os hábitos e as rotinas não sejam o mínimo quebradas para exatamente no dia a seguir. Porque no dia a seguir, que é a tal chegada à Guarda, que já falámos, temos a Torre. E avançamos logo depois para a saída do Sabugal, para a Covilhão, para o Alto da Torre. Penso que será a grande decisão da volta. A Torre, normalmente, na segunda semana, costuma fazer diferenças bastante grandes. E acho que este ano também não vai fugir à regra. Não quer dizer que os 2 primeiros, não sabemos como vai ser a corrida, como é evidente, mas as diferenças vão ser grandes. Pode haver um grupo de 2 ou 3 que
que se calhar até chegam com diferenças mínimas, mas depois a partir daí a diferença abre. Ou então ao contrário, eu chego 1 a 2 com diferenças grandes e seja depois 3 a 4 com diferenças mínimas. Mas a Torre vai fazer diferenças, na segunda semana faz sempre diferenças bastante grandes. Depois temos a tal etapa que é a chegada a Santarém, que já há alguns anos que não se chega a Santarém, Ferreira de Vezes, Santarém. Sim, parece que provavelmente será a etapa mais fácil da volta em termos de percurso. Embora a chegada seja um pouco traiçoeira, porque portanto Santarém fica num alto e quem está na luta pela volta terá que ter, ou seja, não se pode descuidar porque não sabemos como é que a corrida vai estar, mas qualquer segundo que se ganha ou qualquer segundo que se perde nessa altura são importantes tanto para uma coisa como para outra. Mas pronto, mas a etapa em si é bastante tranquila em termos de percurso. A chegada é que pode complicar. Não, gerar um bocadinho mais de tensão. Não creio que passe disso. E depois vamos para aquela que é a penúltima, que é uma chegada ao Monte Junto. Saída de Alcobaça para a Serra de Monte Junto. É uma etapa praticamente toda ela plana, tirando a subida para o Monte Junto. Sim, tem uma mas é uma etapa enganadora. Tem uma particularidade, é que ela é feita toda na Zona Oeste e a Zona Oeste não é uma zona fácil de correr. Por isso é que eu disse que era enganadora, há sempre vento. Há sempre vento, volta à esquerda, seja volta à direita. Seja de inverno. Volta à esquerda, volta à direita, sobe, desce. Portanto, ou seja, aquela zona tem essa característica e torna-se chata exatamente por isso. E penso que essa também na feira não fugirá muito à regra. Portanto, não sabemos como é que a corrida irá estar, mas o Monte Junto ditará a diferença? Ditará os acertos que terão que ser feitos em termos de classificação geral. Eu não sei exatamente. Olhas para o percurso e olhas para a lista de participantes, é evidente que pode mudar muita coisa e pode acontecer muita coisa e nada. E não é matemática, mas veja aquilo que tem sido o ano e eu creio que vai haver uma grande diferença entre os 2, 3 primeiros classificados e o resto. É a minha convicção que isso pode acontecer. Pelo menos assim durante o ano as coisas têm. Há 2, 3 ciclistas que na alta montanha fazem muita diferença em relação a todos os outros. E penso na volta não vai fugir essa regra. E a volta poderá... É evidente que depois há sempre o estado de forma de maio, de abril não tem nada a ver com o de agosto. E poderá sempre... Este prognóstico poderá ser sempre furado, como é evidente. Mas daquilo que é a qualidade dos atletas que compõem o pelotão português e que tem sido o ano... Há meia dúzia de ciclistas que fazem muita diferença em relação aos outros todos, no que diz respeito à montanha. Pronto, eu penso que a volta, quando chegar a esse dia, digamos que a classificação geral estará já escalonada e, sinceramente, não. Penso que o contrarrelógio final pouco irá fazer. Só é evidente que também me posso enganar porque também tudo depende dos ciclistas e do estado de forma que eles consigam estar na volta. Mas daquilo que se tem visto durante o ano, sinceramente penso que é isso que vai acontecer. Portanto, ou seja, um grupo de 5, 6 ciclistas com uma diferença muito grande para os outros e os 10 primeiros estarão aí nesses 5 ou 6 e o contrarrelógio acho que pouca coisa irá adiantar. Porque é um contrarrelógio todo ele plano. Sim, é curto, 16 km. E 16 não chega a 17 km, é um contrarrelógio curto. Sim, é um contrarrelógio curto. Penso que não dará para grandes... É evidente, se houver uma diferença entre um ciclista e outro, 15 segundos, 20 segundos, 30 segundos, as coisas, ou 40 segundos, um contrarrelógio de 16, 17 km poderá ditar, ou poderá ditar mudanças. E ainda por cima, se forem ciclistas com características diferentes. Mais do que isso, penso que não. Se houver diferenças acima do minuto, penso que esse contrarrelógio não irá proporcionar. Não irá mudar nada. Pronto, vai ser assim. Não sei. Pronto, isso também podes. Pode alguém que esteja muito bem e sair da torre e sair do Monte Junto com os níveis físicos descerem completamente e no contrarrelógio não dás nem para a frente nem para trás, como se diz, e as coisas serem ao contrário daquilo que estou dizendo.
mas a minha convicção é essa, é que o contrarrelógio, poucos acertos, com essa distância, poucos acertos faz. E a volta, sendo assim, está terminada num pelotão em que vão haver 15 equipas. Quais são as equipas que as nacionais, pois conhecemos mais bem, e tu conheces melhor ainda, das estrangeiras que vêm? Bom, a Caixa Rural... a Caixa Rural, Israel... A Caixa Rural traz sempre alguém competitivo. Uma equipa, pelo menos, que se apresenta bastante forte à partida é a Petrolike. A equipa mexicana? A equipa mexicana, sim. Tem pelo menos 2 ou 3 ciclistas que este ano têm andado bastante bem, têm ganho algumas corridas internacionais até de algum certo relevo e são pronto, se eles estiverem numa condição física boa, poderão ser uma dor de cabeça para as equipas nacionais. Por isso consideras a Petrolike a equipa mais forte dos estrangeiros na volta a Portugal? Depende de como sim, a parte da Caixa Rural, sim, sem dúvida. Portanto, ou seja, o Caicedo, o Callejas, são ciclistas que se defendem muito bem na alta montanha, que ganham corridas na alta montanha, portanto, podem perfeitamente aqui na volta a Portugal também o fazer. Das outras, para se meterem na classificação geral, não pode haver uma ou outra até que consigam uma boa classificação, mas não estou a ver ninguém que consiga, ou pelo menos que eu conheça, que consiga se intrometer na luta pelos primeiros lugares. Das equipas nacionais, além da tua equipa, está claro, do APO Tejo Resort Tavira, a Nicolor será a equipa... Sim, a Nicolor acho que é a principal favorita. Isso também não há muito por onde esconder. Portanto, tem o vencedor da última volta a Portugal, tem o Guerin, que este ano ganhou 2 corridas por etapas bastante duras, portanto, o Prémio das Beiras e o Prémio Joaquim Agostinho. Rubén Fernández, que normalmente também está sempre por ali, nos primeiros lugares. Ainda tem o Harrison Wood, que numa altura da época que se mostrou bastante competitivo e que, pronto, é um ciclista que pode perfeitamente também se intrometer nessa luta. Pronto, e depois não é só isso, é uma equipa experiente, portanto, madura, já com a maior parte dos atletas na casa dos 30 ou acima dos 30 anos, portanto, ou seja, já passou por estes stress todos que são dar de camisola amarela, até estar em segundo, passar para primeiro, defender, atacar, portanto, ou seja, é sem dúvida o principal favorito. A EFAPEL também tem um conjunto bastante bom, embora a única incógnita será o Maurício Moreira, que não sabemos em que condição é que se irá apresentar, pelo menos ultimamente não tem estado a um nível que nós possamos ter como referência, mas de qualquer maneira é um ex-vencedor da volta, está a preparar a volta como toda a gente e poderá, pronto, se apresentar um nível dele, é sempre um candidato. Aquele da EFAPEL que este ano tem estado melhor na alta montanha e que também nos leva a crer que poderá ser um adversário bastante difícil é o Keegan Skirbull, portanto, o próprio Tiago Antunes, que também tem estado bem durante o ano. Portanto, ou seja, é uma equipa madura também com gente já bastante experiente e penso que serão as duas principais equipas em termos de... as duas mais robustas, digamos assim, no que é a candidatura para vencer a volta a Portugal. Aquilo que as pessoas gostam é de saber antecipadamente qual é a equipa que vais levar à volta. Sim, também não tem segredo nenhum, já foi divulgado, portanto. David Jiménez, Afonso Silva, Diogo Barbosa, Miguel Salgueiro, Francisco Campos, Ailete Laza e Diogo Pinto. São os escolhidos? Sim. São aqueles que tu consideras que estão em melhor forma para... Sim, pelo menos a preparação deles foi direcionada para que estejam na sua melhor condição física na volta a Portugal. Vidal, estamos quase lá. Sim, tenho a agradecer mais um bocadinho a tua disponibilidade. Ok, obrigado. Para nos dar estas palavrinhas e vamos nos ver na estrada. Ok, boa sorte para a equipa, corra tudo bem. Obrigado. E tudo sempre o melhor. Vidal Fitas, obrigado. Foi a conversa com Vidal Fitas, diretor desportivo da equipa do Clube de Ciclismo Tavira, o APO Tejo Tavira
Sporting Clube Farense, a volta a Portugal. Essa começa no dia 6 de agosto, com um prólogo na cidade da Maia. Vemo-nos na estrada ou ouvimos-nos na rádio. Um grande abraço para todos. Informação desportiva. Rádio Gilão Tavira. Frequências 94.8 e 98.4 FM.